nos assistindo, que bom. Eu não sei o seu nome talvez, mas é uma alegria receber você e eu encaro você como um aluno do Bíblia Fácil. E nós juntos vamos construir a partir de agora um conhecimento. Então eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a partir desse momento abri-la no Apocalipse, no primeiro capítulo, e nós vamos começar mais uma viagem até o capítulo 22 de Apocalipse. Agora, nós aqui no programa temos um hábito. A gente nunca começa o estudo do livro sagrado sem antes fazer uma oração. Então, quero convidar a todos nós que estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo e aos amigos que estão em casa para tomarmos nossa Bíblia e com ela fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que ora se inicia. Vamos orar? Pai querido, o Teu livro sagrado encontra-se agora em nossas mãos. Nós queremos aprender mais a respeito desse livro. Nós queremos conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, nos abençoa e nos ajuda agora, para que o mesmo Espírito que esteve com João na ilha de Pátimos e trouxe essas revelações celestiais para a vida dele, possa nos ajudar agora e que nós possamos compreender também a Tua vontade para cada um de nós. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Muito bem, todos vocês estão aí com a Bíblia do programa, é um presente que a Novo Tempo trouxe para cada um de vocês. Nós queremos estimular que vocês estudem bastante a Bíblia, o livro do Apocalipse, e hoje o primeiro tema que nós iremos estudar, Apocalipse, contagem regressiva para o futuro. Esse é o primeiro tema que nós temos. O que nos reserva o futuro? Muitas pessoas são curiosas, por saber o que vai acontecer daqui para frente. Tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo, tem gente que adora consultar búzios, tarôs, cartomantes, necromantes. Bom, quero dizer para vocês que nada disso funciona. A única coisa que funciona é a palavra de Deus, porque aqui nós temos o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da história, revelando como que é a história e o que vai acontecer nela daqui para frente. Então, o Apocalipse, ou a Bíblia, é o único livro que pode nos mostrar o que vai acontecer daqui para frente. E o Apocalipse fala a respeito dos eventos que estão acontecendo nesse momento. Nós, para entendermos o mundo em que vivemos, precisamos olhar pelas lupas da Bíblia. E o Apocalipse não fala apenas de tragédias, guerras, não. O Apocalipse fala de esperança. Eu até chamo esse livro de o livro da esperança, porque ele apresenta para nós um final feliz. E tudo aquilo que nós perdemos em Gênesis, com nossos primeiros pais, nós iremos recuperar, nós teremos de volta no livro do Apocalipse, graças à atuação divina, graças ao ministério de Cristo, sua morte na cruz, sua intercessão no santuário e o retorno que ele em breve fará a essa terra. Por falar nisso, o retorno de Jesus a essa terra é a principal mensagem que nós temos para comunicar para você. Jesus está voltando. E o objetivo desse programa é nos preparar para esse grande encontro que nós teremos com Jesus Cristo. A pergunta que nós queremos agora entender é: qual é o objetivo do Apocalipse? E eu queria que você abrisse aí comigo em Apocalipse, no primeiro capítulo, e nós vamos ler o primeiro verso. E vamos responder a seguinte pergunta: qual é o objetivo do livro do Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Entendeu o objetivo do livro? Apocalipse, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, ela significa revelação, e essa revelação foi dada por Deus a Jesus Cristo, para quê? Para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é o livro que fala do futuro. O seu objetivo é revelar as coisas que iriam acontecer. Mas tem um outro aspecto aqui que o livro vai nos apresentar. Verso 19, capítulo 1, verso 19. Diz assim: escreve, pois, aqui é uma ordem de Deus para João, o autor do Apocalipse, o escritor do Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são
e as que hão de acontecer depois destas. Percebeu que agora o Apocalipse fala de presente e de futuro? As coisas que são, estão acontecendo nesse momento, e as que hão de ser depois dessas. Então, com isso, nós temos a primeira lição. Quando você abre o livro do Apocalipse, tem coisas no livro que se referem aos dias de João, as coisas que são. Tem coisas no Apocalipse que se referem ao tempo futuro, as que hão de acontecer depois destas. E nós iremos descobrir que o conteúdo do Apocalipse viaja por toda a história da igreja cristã, começando nos dias de João, indo até o segundo advento de Cristo, começando com a primeira vinda de Jesus, quando ele encarna-se, nasce como um bebê, até a segunda vinda, quando ele virá como rei em glória e majestade. Cacai? A gente ouve muito essa coisa de previsão, que o mundo vai acabar. Falava-se que o mundo acabaria em 2000, aí não acabou, aí 2012, inclusive fizeram um filme. Como será? Porque, na minha opinião, pastor Arilton, quando Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, na minha visão, na minha forma de interpretar, ele já voltou ressuscitado dentro de cada um de nós. Uhum. Agora, essa volta que o Apocalipse fala, que é a revelação, como será essa volta de Jesus? Ele volta em corpo, alma, espírito, como ele surgiu lá atrás, há 2000 anos atrás? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos vamos responder a pergunta do Cacai. Jesus vai voltar como? Nós vamos ter um tema só sobre esse assunto, mas eu vou ler um texto que vai nos ajudar. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu queria fazer um convite muito especial para você, para que você curta o nosso programa nas redes sociais. No Facebook, o nosso endereço é facebook.com/bibliafácil. Também temos o Instagram, @bibliafácil. Ali você pode assistir ou ver as fotos, melhor, né? Que nós publicamos no nosso programa de bastidores, fotos muito lindas que estão sendo preparadas com muito carinho para você conhecer melhor o grupo que está conosco. E aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/bibliafácil. Ali você vai assistir a todos os vídeos em primeira mão que nós postamos com chamadas, músicas e o tema que ao longo da semana a gente apresenta aqui. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com. E nós temos um presente para você. Aqui está essa linda revista, o Apocalipse, do Bíblia Fácil, com todos os 18 programas que aqui vamos estudar. Você pode ligar para o nosso telefone, o código de área 12 21 27 3121. Repetindo, o código de área 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial. Agora, nós preparamos um WhatsApp para que você mande uma mensagem para nós solicitando essa revista. E o WhatsApp da Escola Bíblica é 12 98100 1615. Repetindo, 12 98100 1615. Manda uma mensagem dizendo, olha, eu quero a revista do Apocalipse. E as nossas atendentes vão começar a conversar com você para fazer essa revista chegar na sua casa como um presente da Novo Tempo. Quando terminamos, o primeiro momento do programa, terminamos com uma pergunta a respeito da volta de Jesus. E o meu amigo havia perguntado como que Jesus voltará. Eu queria que você mesmo lesse para mim um texto, Atos no capítulo 1, lê do versículo 9 até o versículo 11. Leia para mim, por favor, esses 3 versos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles
com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus sabia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Percebe que a Bíblia nos responde? Os anjos disseram para os discípulos no momento da ascensão de Cristo: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Se antes de Cristo ir para o céu, ele foi tocado por Tomé, ele, quando voltar, poderá ser tocado. Se Jesus foi visto em carne e osso antes de ir aos céus, é porque ele vai voltar em carne e osso. Só que ele vai voltar agora como o Deus. Ele continuar possuindo a natureza humana, mas ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é sobre essa volta que nós vamos falar também numa outra lição. Você percebe que o Apocalipse, então, descreve para nós as coisas que ainda vão acontecer, culminando com esse evento da volta de Jesus? É por isso que esse livro fala das coisas presentes e também das coisas que ainda não aconteceram, das coisas futuras. Como o Apocalipse chegou até nós? Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, e eu queria ler com vocês agora o versículo 2. No verso 1 nós vimos que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu coloquei aqui em destaque as etapas pelas quais passou o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, Deus deu a revelação para Jesus Cristo. Esta revelação foi enviada para João através do anjo. E o anjo recebeu ordem de escrever e enviar às 7 igrejas, que são os servos de Deus. Então, eu posso colocar aqui o seguinte quadro. O Apocalipse nasce no coração de Deus, que o entrega para Jesus, que através do anjo manda para João, e João recebe ordem de escrever e enviar para as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são uma representação do povo de Deus. O Elbert? Apesar de Apocalipse falar que é um livro de revelação, ele tem muitas simbologias. E quando eu era pequeno, alguns falavam que o motivo de ser símbolo, porque João estava preso, mas Daniel também tem muitos símbolos. E Daniel não estava preso, né? Então, assim, por quê? Assim, não sei se tem essa resposta, né? Ou talvez para quê, né? Foi escrito desta forma, com bastante símbolos, né? O Apocalipse, já que o nome é revelação. Deixa eu colocar para você aqui um slide que eu preparei que vai responder justamente a sua pergunta. Por que é que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Daniel, de certa forma, também era um prisioneiro, porque era um cativo em Babilônia. Mas o motivo pelo qual os livros foram dados através de símbolos é porque haviam revelações nesse livro que Deus queria que ficasse patente apenas para o sincero investigador. O leitor superficial não compreenderá, mas aqueles que investigarem um livro com dedicação, com a busca e o auxílio do Espírito Santo, vão compreender. E por que é que eles nos foram dados em símbolos? Eu queria mencionar 2 textos para vocês. Primeiro, Lucas 8:10. Jesus disse assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, Jesus estava falando com os discípulos, fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. O que quer dizer vendo não vejam e ouvindo não entendam? A não ser o sincero investigador, ele vai obter o conhecimento. Mas aquele leitor superficial, ou aquele que não ama a palavra, ele não vai compreender os seus mistérios. É por isso que o Apocalipse, bem como Daniel,
foram livros dados através de símbolos. Agora, mesmo que nós temos os símbolos, nós temos que entender que o Apocalipse desvenda os símbolos. Então, eu também chamo esse livro de um código profético, porque ele dá o símbolo, mas dá a interpretação. Por isso fica fácil compreender, como eu vou dar um exemplo. Um outro texto que eu queria ler para vocês é de Paulo, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, a menos que você busque a iluminação do Espírito Santo, você não vai compreender esses mistérios que o Apocalipse revela. Doutor Eduardo, por favor. Com relação à simbologia, né, o Jacques Newton, ele estudando o Apocalipse, ele chegou aí, através de cálculos aritméticos, baseado ali na interpretação do capítulo 17, né, os sinais de tempo. O que o senhor acha a respeito desses cálculos dele? Eu acho que tem muita coisa interessante em Isaac Newton. Inclusive, eu vou trazer o livro dele aqui no programa e mostrar para vocês. E muitas coisas que nós hoje entendemos do Apocalipse têm primeiro a visão de Isaac Newton. Então, veja, ele é conhecido como um cientista, como um matemático, mas ele estudou muito teologia. E ele publicou mais na área teológica do que em muitas outras áreas. Eu concordo com o senhor, ele tem uma visão privilegiada e nós vamos explorar dele algumas visões interessantes. Temos uma pergunta aqui também do meu amigo José Luiz. Sim. O anjo enviou a notícia para o servo João. Esse anjo é o mesmo anjo que trouxe a notícia do nascimento de Jesus? Nós entendemos que sim. O anjo Gabriel? O mesmo anjo que esteve com Daniel na corte babilônica trouxe para Maria a notícia do nascimento de Jesus, falou com José sobre a questão do casamento, né, quando ele pensava em deixá-la, é também o anjo que acompanha João aqui no Apocalipse. Esse é um anjo tremendo que o céu tem, e ele vem à Terra em momentos bem específicos. Temos aqui, Cacai. Pastor, com relação aos 144 mil selados, quais são os requisitos para que nós possamos estar entre estes 144 mil selados e quando isso vai acontecer? Pois bem, esse é um tema que nós vamos abordar, como você já viu aí na nossa revista, né? Nós não vamos entrar hoje em detalhes desse assunto, porque nós temos um programa só sobre esse assunto. Então, você pode esperar até um pouquinho antes de a gente chegar lá? Com certeza. Pode? Então tá. A gente vai voltar a esse tema. E vamos ter aqui um programa de 1 hora só sobre os 144 mil selados. Perfeito. O Apocalipse revela para nós coisas maravilhosas, inclusive sobre os 144 mil que ele acabou de perguntar. Um outro detalhe que eu queria partilhar com vocês. Em que momento esse Apocalipse foi escrito? Bom, quem dominava o mundo nessa ocasião era Roma. E através dos imperadores que buscavam ser deuses ou adorados como deuses, o Império Romano passou a perseguir os cristãos. E João, um dos discípulos de Cristo, também foi perseguido. Eles até tentaram matá-lo, lançando-o, segundo a tradição, num caldeirão de óleo fervendo. O que aconteceu? Deus miraculosamente preservou sua vida. E ele foi tirado deste caldeirão de óleo fervendo sem nenhum dano. Como eles não podiam matá-lo, eles o exilaram na ilha de Patmos. Agora olhem em Apocalipse, no 1º capítulo, o que é que João escreve sobre a sua prisão na ilha de Patmos e como ele recebeu o livro do Apocalipse. 1º capítulo, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que que João estava preso na ilha? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. Por causa disso, ele foi perseguido. Tentaram matá-lo e, como não conseguiram, o exilaram na ilha de Patmos. Agora, estando ele na ilha, o que aconteceu? Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele achou-se em espírito. O que quer dizer isso? Ele entrou em visão. Deus deu ao profeta uma visão, assim como havia dado para Ezequiel, Isaías, Daniel, Oséias. Deus deu uma visão para o profeta. E ele começou, a partir desse momento, a receber as revelações que ele escreveria e que estariam contidas aqui no livro do Apocalipse. Natália? A minha pergunta é a seguinte: atualmente ainda é dada visão? Atualmente? Ainda é dada visão para profetas? Nós acreditamos de que revelações para os profetas dos tempos bíblicos, elas não acontecem mais como no passado. Porque quando Deus deu muitas dessas revelações, Ele tinha um objetivo: que um livro fosse escrito, que essas revelações fossem registradas e que isso permanecesse para a posteridade como sendo a história e a vontade do povo de Deus. O que aconteceu com Daniel, com Isaías, com João. Agora, existem dons espirituais. Paulo lista esses dons pelo menos em 3 listas. Em Efésios capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos 12. E nestas listas aparecem alguns dons espirituais e um deles é o dom do discernimento. O que seria esse dom de discernimento? É a capacidade que Deus nos dá hoje para entendermos a revelação. Discernir entre a vontade de Deus, aquilo que Deus está pedindo e aquilo que não é a vontade de Deus. Então, hoje, os dons espirituais, eles estão em plena vigência na igreja e devem ser buscados e encontrados. Agora, no sentido de revelação profética canônica, nós entendemos que foi para a composição desse livro. Um outro detalhe: João recebeu ordem de escrever para 7 igrejas. Semana que vem, nós vamos aprender sobre essas 7 igrejas. Quais eram essas igrejas? Qual era o contexto em que elas viviam? Por que essas 7 igrejas? Tudo isso veremos semana que vem. Mas eu queria terminar o programa de hoje lendo o ser majestoso que se revelou para João e as características que o Apocalipse apresenta sobre ele. Acompanhe comigo aí no primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 agora. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que é que nós temos aqui? Uma revelação do Cristo agora glorificado. Quando é que João teve essa visão? Na ilha de Patmos. Que ano era este? Aproximadamente o ano 96. Cristo havia sido crucificado no ano 31. Isso quer dizer que haviam se passado cerca de 65 anos, desde a ascensão de Cristo até o momento que João reencontra Jesus na ilha de Patmos. Só que lá, quando Cristo ascendeu, João tinha em sua mente clara a figura desse Cristo ressurreto. E depois de mais de 6 décadas, ele se encontra com Jesus novamente. Você já pensou quão maravilhado não deve ter ficado João ao ver ali o Senhor da glória mais uma vez? E sabe o que diz o Apocalipse que aconteceu com João, quando ele teve essa visão de Jesus? Olha o que diz o versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Esta foi a reação de João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega.
E a partir desse momento, Cristo vai começar a fazer uma revelação para João dos mistérios que vão estar contidos no livro do Apocalipse. E qual é a grande verdade que Jesus apresenta nesse momento? Olha o que diz aqui o versículo, é o versículo 18 mesmo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Quando Jesus se apresenta para João, no primeiro momento, ele diz assim: João, não temas, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que é que Jesus falou isso para João nesse primeiro momento? Porque João já estava em idade avançada. Imagine você, 65 anos depois da morte de Cristo. Quantos anos tinha João? Ele já estava numa idade avançada. Quem sabe a morte estava perto. E Jesus disse: você não tema, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui quer dizer sepultura. Eu vou voltar a esse tema mais à frente. Mas é sepultura. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, se você morrer, João, eu posso trazer você de volta. Você não precisa temer nada, nem a morte. Não é maravilhoso pensar que esse Cristo, quando ele se apresenta para nós, ele apresenta-se como um Jesus que vai estar conosco em qualquer momento da vida, mesmo nos momentos mais difíceis? E talvez eu esteja falando para alguém em casa que está vivendo um momento muito turbulento da sua história. Cristo se apresenta para você hoje como aquele que tem a solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Ele vai estar aí, porque Ele é o Deus que sempre vem. Ele é o Deus que sempre está presente. Ele é o Deus que tem respostas a todas as suas questões. E, por certo, estudar o livro do Apocalipse trará para mim e para você essas respostas. Eu queria que você pensasse nisso. Nós vamos convidar agora a Sara. Sara virá cantar e louvar a Deus. Talvez alguns se lembrem de Sara. Ela esteve conosco participando do Bíblia Fácil há 3 anos atrás, mais ou menos. É isso, Sara? Isso, na 4ª temporada. Na 4ª temporada. Ela esteve assentada como vocês aí, em uma dessas poltronas, participando conosco. E no programa, ela conheceu mais de Jesus Cristo. E ela tomou a decisão de servir ao Senhor de interesse de coração. Hoje, ela vem aqui para louvar a Deus, agradecer por aquilo que Deus tem feito na vida dela, na vida de todos nós e na promessa maravilhosa que Deus tem de cuidar de todos nós. Ouça com atenção essa música. Em meio ao bosque, eu posso ver num lírio ou num jasmim o amor de Deus florescer. Beleza tão natural que sai e se esvai a perfumar, que sai e se esvai a perfumar. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar
pode ajudar a te Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Não é maravilhoso pensar que Deus está aqui, que Ele tem esse amor todo especial para mim e para você? Assim como 65 anos depois Ele voltou para estar com João e diz para João assim: João, não temas, mesmo que você morra, eu tenho as chaves da morte e do inferno e eu vou te devolver tudo. Você estará comigo para sempre. Não importa se nós chegamos aqui com algum problema em nossa vida, se estamos vivenciando alguma coisa diferente, difícil, Jesus diz para você: olha, eu estou aqui, não precisa ter medo. E tudo que você precisar, eu tenho para você. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus que sempre vem, é o Deus que está presente sempre. Não precisamos temer nada. João aprendeu isso. Vocês se lembram que ele era chamado filho do trovão? Temperamento forte, agressivo. Mas depois ele passou a ser chamado o discípulo do amor. Por quê? Sua convivência com Jesus. Cristianismo é isso, é convivência com Jesus, é andar perto do Mestre, aprender de seus lábios e praticar o que Ele ensinou. Eu quero convidar você para que no Bíblia Fácil, que hoje está se iniciando, nós possamos caminhar ao lado de Jesus durante todas essas semanas, ouvindo dos lábios dele o ensino que Ele quer nos trazer. E que ao ouvir seus ensinos, o meu e o coração esteja disposto a caminhar nas pegadas dele, mesmo que isso nos conduza para caminhos difíceis, como levou para João, preso numa ilha, solitária, longe das pessoas que ele amava. Não importa as circunstâncias que envolverem o seu chamado, mas Deus vai estar com você até o fim. E no fim, nós teremos de volta tudo que um dia nós perdemos no Éden, porque o Apocalipse é o livro da esperança. Vamos orar, pedindo que Deus esteja com todos nós nessa caminhada que hoje se inicia. Pai Santo, que alegria podermos estar reunidos e temos aprendido hoje que Jesus é esse Deus maravilhoso que nunca se esquece de nós. E por mais que o tempo passe, como passou para João, Deus sempre vem e Ele tem a resposta para todos os nossos problemas. Nós queremos nos apegar firmemente às mãos desse Deus maravilhoso. Queremos confiar que o Senhor está aqui, como foi cantado nessa música, ao nosso lado, em todo instante, e vai nos ajudar nas nossas maiores lutas e maiores dificuldades. Fica conosco e nos abençoe em cada momento. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, nós vamos nos encontrar para estudarmos Apocalipse capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. E eu espero por você.